Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Nos últimos dias, a intensidade das queimadas por todo o país provocou danos ambientais importantes, atingiu mais de 50 terras indígenas, mais de 500 unidades de conservação ambiental, e a gente não poderia retomar o nosso Repórter SUS depois desse intervalinho de descanso que a gente teve por 2 semanas, sem falar desse assunto que hoje é um dos assuntos prioritários para a saúde brasileira. Aliás, a poluição do ar já é um problema para o Brasil antes dessa crise que a gente viveu nessa semana que passou, e é importante que todo mundo que está nos ouvindo saiba que o grande problema da poluição do ar no nosso país diz respeito às queimadas. É claro, a gente tem poluição veicular, a gente tem uma indústria de veículos que tem dificuldades de se adaptar às necessidades de mudança para que o nosso ar fique mais puro, a gente tem um país com indústria também existindo e acontecendo, que também entra nessa conta da poluição, mas o nosso problema maior são as queimadas. Então, se o nosso problema maior são as queimadas, está fácil de resolver, é só parar de queimar, né? Bom, hoje aqui no nosso Repórter SUS, a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências na área de saúde desse cenário que a gente viveu na semana passada, e vamos falar também sobre como o nosso Sistema Único de Saúde pode se preparar para enfrentar os impactos que a gente certamente vai sofrer se essa dinâmica econômica de queima de florestas continuar acontecendo no Brasil. E não é só o nosso Sistema Único de Saúde. A gente está falando de toda uma estrutura política, social e econômica que vai precisar se adaptar a novos tempos se a gente não mudar essa dinâmica. Bom, hoje, aqui no nosso Repórter SUS, como sempre, a gente tem a companhia da nossa querida produtora Juliana Passos, da Fundação Oswaldo Cruz, que está lá na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, e que está aqui com a gente acompanhando a nossa entrevista, vai trazer informações, se necessário, sempre nos bastidores e sempre fazendo uma produção de excelência, inclusive muito boas-vindas, tanto da minha parte, quanto dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes para a Ju, que voltou desse descanso. E para falar dos efeitos mais imediatos desse problema das queimadas e dos efeitos mais estruturais também, os impactos da poluição do ar no nosso organismo e também no nosso organismo Sistema Único de Saúde, né, nesse organismo gigantesco e coletivo que a gente construiu, a gente convidou o professor Paulo Saldiva, que é professor da USP e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Professor, obrigada demais, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Puxa, Nara, Juliana, é um prazer estar aqui falando de um tema que é tão importante, né? Obrigado pelo convite. Professor, para a gente falar de saúde em meio à crise climática, especialmente poluição do ar, é muito injusto a gente chegar na população e falar, olha, use máscara, fique longe da fumaça, tente não inalar, quando a gente sabe que existe um problema estrutural, que o principal projeto do Brasil nesse momento, para melhorar a saúde da população, deveria ser parar de queimar. E o senhor estava comentando com a gente que já existem exemplos de possibilidade de adaptação do nosso agronegócio a essa nova realidade, a necessidade de negócios mais sustentáveis. Então, eu queria começar com o senhor falando um pouquinho sobre essas possibilidades. Professor, bom, isso é fato, a gente precisa parar de queimar. Há meios para que a gente continue sendo um país produtivo, levando a nossa economia à frente e de maneira sustentável, principalmente no que diz respeito às queimadas, professor? Bom, tem exemplos exitosos, né, que aconteceram no Brasil. Eu ressalto a queima da cana-de-açúcar, que está reduzindo a área plantada e aumentando a produtividade, ou seja, você está usando antigos terrenos de pastagem que estavam degradados para se ocupar com zoneamento. E também se queima, olha o hábito, né? Vencer, desde uma coisa que é praticada do século XVI, se começou a plantar cana no Nordeste, sempre queimando, porque a folha da cana é muito cortante e tem animais, né? Tem
tem cobra. Então, você queimando, quer dizer, se destruía o bioma, né? Bioma tanto de bicho, assim, de cima, como também aqueles que nutrem as raízes, né? Bactérias e fungos que ajudam a planta a se desenvolver. Bom, mostrando isso, que você diminuía a produtividade, que você podia produzir adubo a partir daquela celulose não queimada, dos restos de folha, que você poderia usar a própria folha para produzir álcool de segunda geração e terceira geração, e que você podia fazer química fina, em vez de você usar petróleo, você fazer uma álcool química, o pessoal percebeu que estava perdendo dinheiro. E estava perdendo imagem também, porque você quer vender um combustível mais neutro em CO2 e produzindo de um jeito... Olha, os pulmões mais pretos que eu vi como patologista eram de cortadores de cana. O indivíduo colhia... E tem 5 toneladas de cana numa temperatura elevada, com consequências tanto cardíacas, quanto para insuficiência renal, quanto para doenças pulmonares. Olha, a gente trazendo esse exemplo, por que a gente pediu para o professor abrir a nossa conversa com esse exemplo? Ainda há uma mentalidade, inclusive no agronegócio brasileiro, de que não há outro meio de fazer as coisas. Então, o pessoal deve perguntar, nossa, mas você está fazendo um podcast de saúde, está começando a dar um exemplo de como o plantio de cana se tornou um pouco mais sustentável no Brasil. Por quê? Porque a gente precisa começar essa conversa com todo mundo que está acompanhando a gente, entendendo que dá para fazer de outro jeito. Então, o professor trouxe aqui esse exemplo, e agora a gente vai dar continuidade à nossa conversa, falando do nosso Sistema Único de Saúde e da nossa saúde, já com todo mundo na mesma página. É possível fazer de uma nova maneira. Bom, professor, então, a partir desse exemplo que o senhor traz, e de toda a experiência e repertório que o senhor tem em relação ao Sistema Único de Saúde, o nosso Sistema Único de Saúde tem condições de lidar com esse nível de mudança climática que a gente observou na semana passada, por exemplo? Qual é o tamanho desse desafio se a gente continuar explorando a nossa terra do jeito que a gente vem explorando, professor? Eu vou falar agora como cientista, não como opinião. Se tem um sistema de saúde que pode fazer frente a isso, é o brasileiro. Pelo menos abaixo do Equador é o que melhor tem condição. Se você for falar, vou fazer isso na Suécia, na Finlândia, é capaz de dar, né? Mas nas condições de um país, com as características do Brasil, com a capilaridade do sistema de saúde, com um programa de visitação domiciliar, e com os contrastes, quer dizer, você não tem medicina de precisão, saúde de precisão, você pode fazer saúde pública de precisão, adaptada às características do território. E o Brasil aprendeu a fazer isso. E aprendeu como? Cuidando de mosquito e de doenças transmitidas por vetores, desde do início do século XX. Então, agora, se você mudar de mosquito para fumaça, dá a mesma coisa. É só mudar o assunto, né? Você podia chamar mosquitos de fogo, né? Dá no mesmo, né? Não tem um marimbondo de fogo, então tem um mosquito de fogo, né? Então, você tem, quer dizer, você tem que treinar. Você tem que treinar tanto as equipes de saúde da família, que vão pegar as consequências dessa fumaça. Vamos lembrar, essa fumaça é igualzinho ao cigarro. O que a gente queima no cigarro? Folha. Bom, então, tudo que está no maço de cigarro acontece. Agudo, quem tem doença vai piorar, só que vai fumar muito, né? Porque você não fuma só o cigarro, você está fumando todo o tempo. Você fuma uma concentração alta durante muito tempo. Então, você está acendendo um cigarro atrás do outro. Então, dá para imaginar que isso não vai fazer bem. Sim. Para bebê, então, que não fuma, né? Para gestante que sai de perto do fumante, para os indivíduos com bronquite crônica, com indivíduos que têm doença cardíaca. Então, é só pegar aquilo que está no maço de cigarro, você vai entender o que faz. Então, é lógico, você tem que cuidar das consequências disso. E preparar o sistema de saúde para atender, assim como tem chuva, como tem deslizamento de terra, você vai ter um grupo de pessoas que vai precisar estar lá. Então, vai chegar um momento, em algumas regiões, que você vai ter que a capacitar as UPAs, as unidades de pronto atendimento, os hospitais secundários, para essa demanda. E lugar que não tem,
você melhorar, se capacitar o sistema de saúde à distância que existe e está se expandindo no Brasil com uma velocidade muito grande para fazer essa demanda, atender essa demanda. E, ao mesmo tempo, educar. Porque depende de uma colaboração da própria sociedade. Tem gente que queima lixo, tem gente que queima, quer dizer, é uma prática que está dentro da gente, né? Então, ele pode fazer campanhas, como assim você fala, não beba, não queime. Quer dizer, aumentar o repertório de uma coisa que o sistema já faz. O sistema de saúde e de educação está muito mais integrado do que outras áreas importantes, como segurança. Né? Se você tiver um caso de Oropush, não sei aonde, vai saber. Se você cometer um crime no lugar, a cidade do lado não sabe. Então, veja, existe pela característica, digamos, de espalhamento, porque em benefício do crime, o criminoso lá, a quadrilha, não se espalha com a mesma velocidade de uma epidemia. Então, ao longo do tempo, você teve que lançar mão dessas campanhas, né? Outra coisa que tem uma capilaridade grande, que pode trabalhar junto nas UBSs, é a escola. E usar a escola como instrumento de promoção de saúde, de divulgação, de formação do futuro cidadão. Nessas questões, que agora está fácil, né? Porque a fumaça está entrando, né? Na região sudeste, você achava que isso era coisa que estava na Amazônia, no Mato Grosso, né? Em Tocantins. Agora não, agora está chegando aqui, né? Sim. Com isso, você pode computar melhor a perda econômica. Só o Estado de São Paulo tem 1 bilhão estimado de perdas diretas do agronegócio, R$1 bilhão. Não é que todo incêndio foi causado pelo agronegócio, mas uma parte deles, quer dizer, mudança de uso e ocupação do solo, e você pode ver que a gente não tem mais muito limite entre o que é urbano e o que é mata. Tem um gradiente, assim, um mosaico. Essa mudança de uso e ocupação do solo também é um sinal para a indústria do reflorestamento. Para a gente entrar um pouquinho aqui mais na área da saúde individual, queria começar com o senhor conversando um pouco sobre diferenças de tratamento, por exemplo. O senhor tinha falado que nunca viu pulmões tão deteriorados quanto os pulmões dos trabalhadores da cana-de-açúcar. Essas infecções pulmonares provocadas pela poluição do ar, especificamente essa que vem das queimadas, são diferentes? O tratamento é diferente daquelas infecções provocadas por vírus e bactérias, por exemplo? Elas dialogam, né, Ana? Porque isso causa uma inflamação. Pode não dar febre, mas você está inflamado. Então, o que acontece? As pessoas... Pega o olho, né? O olho fica... Começando tudo que é exposto, né? Isso aqui eu entendo um pouco, porque eu olho as pessoas no microscópio, né? Então, a gente vai entrando e vai vendo o que acontece. Reação celular, né? Então, o que acontece? Quando você tem essa inflamação sistêmica, o sistema de defesa do pulmão contra infecções fica pior. Ou seja, a nossa defesa está ocupada, as células que vão defender a gente, está ocupada em cuidar de partícula e não do bicho. Então, com isso, na faixa de 0 a 4 anos, a gente estudou 1.830 cidades brasileiras com queima de floresta. E sabendo quando ocorre a queima, quando não ocorre, o que acontece, quem que interna. É de 0 a 9 anos de idade, um aumento expressivo da ordem de 20% a 30%, para variações menores do que essa que ocorreram agora. Em idosos acima de 70 anos também aumenta da mesma magnitude. As admissões hospitalares do SUS aumentam brutalmente. Você tem aí um custo estimado de mais ou menos anual de cerca de R$1 bilhão só com o que já está acontecendo, e agora vai acontecer mais. Quais são as doenças que você tem nesse momento que provocam maior demanda? Doença respiratória e doença cardiovascular. Então, infarto, AVC, infarto, AVC e pneumonia em idosos, e principalmente pneumonia em crianças. Se você tem... Então, eu imagino que além de ele causar essa infecção, quer dizer, é o agente causal, ele pega E com a mudança demográfica do Brasil, está aumentando o número de vulneráveis também.
A pirâmide demográfica está mudando. Sim. E essa também é a... Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é, se ela faz um tratamento, é controlar as doenças crônicas que ela tem, o bebê chiador, e prestar mais atenção na secreção, no olho. Como geralmente está seco, você perde mais água, o rim vai trabalhar mais. O fluxo urinário fica escuro, porque está concentrado. Bom, só que bebê e criança às vezes não bebe água espontaneamente, tem que oferecer. E o idoso pode sentir perder a sensação de sede. Bom, aí você tem que olhar isso e oferecer hidratação. A hidratação dentro de casa, para você fluidificar o muco, que ficou mais duro por causa dessa exposição, dessa inflamação. O muco é uma coisa que reveste as vias aéreas e vai trazendo, né? Inalação, mas no período que vai das 10 da manhã até as 4 da tarde, porque depois a umidade se recompõe. E tem gente que eu já vi acontecer no interior que vai colocando, tapando as frestas das casas, da porta, para impedir a entrada. Agora, esse problema tem uma conotação socioeconômica muito importante, porque a capacidade de controlar as doenças piora nas regiões mais remotas e mais desassistidas, e a capacidade do indivíduo parar de trabalhar também, né? Como sempre, na área de saúde, afeta mais as populações com menor poder econômico e que vivem em regiões mais precarizadas, então, professor, né? Isso a gente mostrou também quantitativamente. Quando se divide por nível socioeconômico das regiões brasileiras que estão queimando, o efeito socioeconômico é extremamente importante como modificador de efeito, como agravante. Então, basicamente é o mesmo, ela não poupa, por exemplo, assim como aconteceu com a Covid, que em São Paulo, no mesmo lugar, o mesmo bicho, o mesmo município, o risco de morrer variava de 8 a 9 vezes no território. O padre Vieira falou que as coisas acontecem, quando você vai fazer um conhecimento, assim, pega uma nuvem que solta uma descarga elétrica, vai atingir poucas pessoas. Mas se você estiver olhando para aquela região, você vai ver, muito mais pessoas verão a luz do raio. E mesmo aquelas que não estão viradas vão ouvir o estrondo. É assim que tem que ser a educação também. A ciência produz a eletricidade, mas você tem que fazer isso que a gente está fazendo agora, que é a luz do raio, e se bobear, você tem que envolver a comunidade para fazer o estrondo. Todo mundo tem que ouvir esse barulho, né, professor? Tem que ouvir esse barulho, que a gente espera que se multiplique a partir daqui. E aí você cria um instrumento que politicamente é importante. A ideia de você transformar isso em voto, ou em poder econômico, porque daí você tem que premiar aqueles que fazem certo. Sim. Eu estou muito feliz que o senhor entrou nesse assunto, professor, porque a finalização da nossa conversa, a nossa última pergunta, diz respeito justamente a como o poder público pode e deve agir. E esse ano, a gente tem eleições municipais. Qual é o papel do poder público, na prática mesmo, no dia a dia? O que prefeitos, municípios, poder público em geral, devem fazer diante de uma crise como essa, professor Paulo? Tem coisas que dependem do governo federal, que é o zoneamento, a lei, né? Tem coisas que dependem do governo federal e estadual, que é a capacitação dos sistemas de combate a fogo, que é o bombeiro, a defesa civil, aviões, que precisa ser muito reforçado. O Brasil tem bons sistemas desses, mas geralmente muito pequenos. Detecção, tem sistema de detecção em território pequeno com balões que ficam vendo, monitorando, quer dizer, você tem lá de cima, mas também você pode, nas áreas de risco, colocar sistemas o drone não fica muito tempo, mas o balão fica, né? Isso já tem tecnologia para isso. A indústria de madeira, a indústria de produção de madeira, de reflorestamento, celulose, domina todas essas técnicas, todas. Então, a gente quer aplicar o que você faz para o eucalipto para ser humano. Basicamente, você já tem. E a saúde, ela tem que capacitar o entendimento e dialogar com a educação, fazer uma modificação de hábitos, porque tem uma coisa que não depende do governo, depende de hábitos do cidadão e da comunidade. E aí o prefeito é bom.
O prefeito é bom porque ele tem que entender que, embora você tenha alguns empreendimentos que são altamente rentáveis mesmo predatórios, como mineração, de lugar de garimpos, né, de ilegais, de comércio de madeira, mas você pode dialogar com a produção que vai vir para o município e gerar empregos no município, novas práticas e fazer um arcabouço legal, inclusive de incentivos e punições. Então, eu acho que o prefeito também ele tem que integrar isso aqui. Você vê o que a gente está falando de saúde, mas dialogando com várias áreas da administração municipal. Então, o prefeito tem uma ação local extremamente importante. Ele não tem autonomia total, porque ele depende de políticas do governo e do estadual e federal. E aí você tem que, mas ele tem voz para chegar através da frente de prefeitos, de consórcio de prefeitos. Professor, eu falei que a gente estava indo para o encerramento da nossa conversa, mas recebi um lembrete aqui da nossa querida produtora Juliana Passos, que é muito importante a gente conversar um pouquinho com o senhor sobre monitoramento da qualidade do ar no Brasil. O monitoramento fixo com estações de superfície é muito ruim. Você tem em torno de 2%. As cidades, a partir de um determinado tamanho, tinha que ter monitoramento. Não tem. E quando tem, às vezes, ele é operado pela indústria poluidora como termo de ajustamento de conduta. O que talvez não é bom. Você tem que ter pelo menos alguma junto para você poder ter uma espécie de controle de qualidade, como se fosse uma agência, né? Que controla se está sendo contratado de fato real. Como você não tem, o que você faz para agora? O satélite. Com o satélite você consegue fazer uma estimativa bem razoável e você tem. O Brasil tem a rede de satélites dele e tem gente que sabe analisar. Só que isso custa dinheiro e tem que ter uma equipe para fazer isso. Então, assim como tem previsão do tempo que diz, se você mora em tal lugar, vai sair de casaco hoje, você também podia falar, você chega e fornece um boletim que para o agro já tem. Né? Se aumentou a temperatura, você vai ter que aumentar a ventilação do galinheiro, você vai ter que fazer não sei o quê. Então, o sistema produtivo está melhor equipado do que a gente fazer uma previsão de saúde. Eu acho que essa é uma coisa totalmente possível. Tem mapa disso, já se sabe onde queimou, já se sabe a área de influência da queimada. Portanto, por que não colocar isso como um alerta para a comunidade? Então, como eu disse, por isso que eu disse que a revolução científica não é a coleta do dado e a obtenção do dado, já tem. O que você tem é uma quarta revolução, que é de valores, de princípios e de aplicação, né? A ciência tem que fazer duas coisas, eu acho. Uma é descobrir como as coisas funcionam. E a segunda é como que você faz as coisas boas que funcionam funcionarem. Essa parte é que a gente pode fazer. É isso. Olha só, a gente acabou de ouvir esse intelectual brasileiro incrível que nos deu a honra de estar aqui com o Brasil de Fato hoje no Repórter SUS e com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, Paulo Saldiva, professor da Universidade de São Paulo e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Professor, obrigada demais por essa conversa, viu? É muito bom falar com essa leveza de um assunto tão sério e lembrar que a gente tem as soluções na mão, é só fazer o dever de casa. Valeu demais, professor. Eu que agradeço. O Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa Fiocruz. Para saber mais, acesse brasildefato.com.br e psjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda, na Fiocruz a produção é da Juliana Passos e no Brasil de Fato, da Letícia Holanda. Valeu pela presença aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes e até semana que vem.